Bem, pessoal, vou dar início aqui à nossa aula de hoje, que consiste em corrigir, né, as questões da última avaliação, né? A primeira questão, questão 1, né, que vale 5 pontos, todas valem 5 pontos. Faça um programa em C que leia um número inteiro e imprima o seu antecessor e o seu sucessor, né? Esse aqui é o objetivo dessa questão. Então aqui, ó, vou fazer bem rapidamente. Vou declarar uma variável para ler o valor, né? Vou chamar ela de x. Aqui eu vou ler o valor usando o scanf, né? %i, porque esse é um número inteiro, e comercial indicando o endereço de memória, li o valor. Aí o antecessor, né? Eu vou chamar aqui ante e sus. O antecessor vai ser o número, que é o, aqui ele chama x, desculpe, x menos 1, né? Um valor. E o sucessor, né, vai ser x mais 1. Né? Aqui eu faço a impressão dele, né, do valor. Né? Para imprimir, %i, vírgula, ante de antecessor e suc de sucessor. Né? Essa aqui é a ideia. Deixa eu colocar um barrinho aqui para que tenha uma quebra de linha entre eles. Vou rodar aqui o meu programa, né? Ele compilou, eu digitei 5, ele vai imprimir o 4 e o 6. Né? Então esse aqui é o programa. Aqui para melhorar eu poderia colocar o printf aqui, né? Para entrar com o usuário, né? Entrar com dados, informar o usuário para entrar com dados. Entre com um número, né? Só para ele saber que ele tem que digitar um número, né? Beleza. Melhora o meu programa aqui, ó. Entre com o número 5, ele mostra o 4 e o 6. Poderia mostrar aqui também uma mensagem, mas não é o foco nosso, né? O foco nosso aqui é só a lógica em si, né? Bem, é isso. Essa é a questão 1. Vou salvar aqui, ó. Vou criar agora a questão 2, né? Questão 2. Deixa eu apagar aqui. E a gente vai fazer agora a questão 2, né? A ideia é trabalhar com a questão 2. Beleza. Questão 2. Faça um programa em C que leia 3 valores e apresente como resultado a soma dos quadrados dos 3 valores lidos. Né? Então, vou ter que ler 3 valores. Aqui ele não fala de inteiro ou real, né? Então, você pode ler inteiro, não tem essa questão não. Então, 3 valores, x, y e z, né? São os valores, né? Ou então pode colocar assim, valor 1, V1, né? Vou colocar V2 e V3. Né? E eu tenho que fazer a soma, vou criar mais uma variável chamada soma dos quadrados. Beleza. Então, eu vou fazer a leitura, né, dos valores, aqui continua sendo inteiro e comercial V1, né? Tá aqui a representação. Aqui, ó, eu leio o V2 e aqui eu leio o V3. Aqui, ó, aí aqui eu vou dar um printf só para informar o usuário, né, de que eu quero que ele entre com o valor. Entre com o valor 1, né? Posso colocar isso aqui para melhorar para o usuário, né? Aqui entre com o valor 2 e entre com o valor 3. Tá aí. Aqui é printf, né? Coloquei só printf. Perfeito. Aqui, ó, eu pego a soma e calculo os quadrados, né? Se você observar, ó, leia 3 valores e apresente como resultado a soma dos quadrados. Para calcular os quadrados, eu vou pegar o número e multiplicar por ele mesmo, né? Aí eu vou somar, né? Então, é essa a ideia, né? Aqui, ó. Então, aqui eu vou realizar a elevar ao quadrado, né? Que seria multiplicar ele por ele mesmo. E aqui eu vou imprimir o resultado, né, da soma dos quadrados, né? Soma dos quadrados, 2 pontos, %i, no lugar do %i eu vou colocar soma, né?
Essa aqui é a ideia. Esse é o programa. Deixa eu dar uma testada aqui. Deixa eu só rodar aqui, ó. Então, eu vou digitar aqui, ó, 2, 3 e 4. Então, o quadrado do 2 é 4, do 3 é 9 e do 4 é 16. Então, vai ficar 4 mais 9, 13, mais 16, 29. Esse é o resultado. Né? Então, tá aí, soma dos quadrados, 29. Essa é a questão 2 da prova. Né? Então, é assim que eu faço os quadrados. Né? Vamos para a questão 3 da avaliação. Deixa eu colocar aqui a questão 3 agora. Né? Beleza, questão 3. Deixa eu ver o que a questão 3 pede. Faça um programa em C que leia um valor real e a cotação do dólar. Em seguida, imprima o valor correspondente em dólar. Então, aqui agora, eu vou fazer aqui, eu vou ler um valor em dólar. Né? Então, vai ser float. Por quê? Porque eu sei que um valor em real ou dólar, ele pode ter centavos. Né? Então, eu vou ler um valor em real, né? E quero transformar ele para dólar, né? Beleza. Real, dólar. Então, vou ler o valor aqui, deixa eu dar um scan F. Agora, é porcento F, né? Não mais porcento I. Então, eu li o valor, deixa eu só mandar uma mensagem para o usuário, entre com o valor em real. A cotação, eu tenho que ler também, né? E a cotação, vou colocar aqui, ó, cotação, entre com o valor em real, eu vou ler aqui, né? E aqui, ó, entre com a cotação, né? Essa aqui é a ideia. Entre com a cotação, aqui eu leio a cotação. Só como exemplo, deixa eu ver aqui como é que está a cotação do dólar hoje, né? Frente ao real. Ela está 5,35, perfeito. Entre com a cotação. Então, o valor em real, quero transformar em dólar. Então, vai ser o valor em real dividido pela cotação, né? Por exemplo, se eu tenho 20 reais, quantos dólares que vai estar isso? Vou ter que vir pegar, né, e fazer uma continha aqui rápida, só pega a gente calcular. Ó, eu tenho, por exemplo, 20 reais, eu vou dividir por 5,35, né? Que é aquela cotação ali. Vai dar 3,73, né? Essa aqui é a ideia. Eu vou ter que fazer a divisão, né? E aqui eu vou imprimir o valor em dólar, né? O valor em dólar. 2 pontos, porcento F, né? No lugar eu vou colocar o valor em dólar. Essa aqui é a ideia. Deixa eu fazer o teste. Então, entra com o valor em real 20, a cotação 5,35. Tá aí, ó. Esse é o valor em dólar. Eu faço a divisão, né? Então, essa é a questão 3 da prova, né? Continuando aqui, né, com a nossa resolução das questões, vou fazer a questão 4. Né? Questão 4 da nossa avaliação. Beleza, deixa eu apagar aqui. Perfeito. Vamos para a questão 4. Questão um pouco mais elaborada, né? Usa uma estrutura condicional para eu fazer o teste. Faça um programa em C que leia a idade em anos e o tempo de serviço de um trabalhador também em anos. E escreva se ele pode ou não se aposentar. As condições para a aposentadoria são ter trabalhado pelo menos 35 anos. Se ele trabalhou 35 anos, ele está aposentado, independente da idade, né? Ou ter pelo menos 65 anos e trabalhado pelo menos 15 anos. Essa é a segunda condição, né? Então, vamos lá, eu vou ter que ler a idade em anos e o tempo de serviço, né? Então, se é tudo em anos, pode ser inteiro, né? Então, idade e tempo, né? Que seria o tempo de serviço. Então, eu vou fazer a leitura aqui, né? Da idade, entre com a idade, perfeito. Que eu dou um scan F, leio a idade, que é inteiro, né, pessoal? Aqui, no caso, a gente pode assumir que a idade não é
35 anos e meses, né? Idade é um valor inteiro, tá? A gente pode assumir aqui por questões, como isso não foi especificado na questão, né? A gente pode fazer dessa forma. Então aqui eu leio a idade, certo? E aqui eu leio o tempo de serviço, entre com o tempo de serviço, né? E aqui tempo, perfeito. Tudo em anos, né? Então entre com a idade, entre com o tempo de serviço. Beleza? Então tem os dois valores agora, né? E agora eu faço o teste. Se tempo for maior ou igual a 35, acabou, aposentado, né? Printf, né? Aposentado, né? A gente pode escrever assim, perfeito. Então, ele está aposentado. Isso aqui é fato, né? Agora, se não, né? Se ele não tem, aí eu vou analisar a outra condição dele, né? Se não, se, aí eu vou avaliar, ó, idade maior ou igual a 65 e, né, tempo maior ou igual a 15, né? Essa aqui é a ideia. Se isso for verdade, eu vou dar um printf aposentado também. Agora, se não entrar aqui, vai ser o else, né? Então, não pode aposentar, né? Deixa eu ver se a mensagem que ele quer é essa. Se ele pode ou não se aposentar, né? Não pode aposentar. Pode, aí então aqui é diferente. Pode aposentar, aqui pode aposentar e não pode aposentar, né? Então essas que são as condições. Se tempo maior ou igual a 35, pode aposentar, independente de idade. Agora não atendeu a essa condição, o tempo é menor, aí eu testo. Idade é maior que 65? Tempo é maior ou igual a 15? Pode aposentar. Vou fazer um teste, né? Colocar aqui, por exemplo, rodou aqui, peraí, tá, printf, aqui faltou o T, printf, não compilou, beleza, entre com a idade, por exemplo, ele tem 60 anos, mas ele tem 35, né? Pode aposentar, perfeito. Ele tem ele tem 65 anos, tempo de serviço, 16, pode aposentar, né? Agora pegar uma situação em que a idade dele é 60, certo? E o tempo de serviço dele é 30, não pode se aposentar, né? Tá certo. Pegar uma situação aqui em que ele tem a idade, porém ele só tem 13 de contribuição, não pode se aposentar. Perfeito. Então essa é a nossa questão 4. Né? Vamos agora para a questão 5. Né? Vou salvar aqui, questão 5. Vamos dar uma lida aqui na nossa questão 5 para entender o que foi solicitado. Faça um programa em C que calcule o IMC, peso, altura vezes altura, né? Altura ao quadrado de uma pessoa, e mostre sua classificação de acordo com a tabela. E aqui tem a tabela, né? Que é menor que 18,5, abaixo do peso, né? 18,6 e 24,9 saudável, entre 25 e 29,9 peso em excesso, 30 e 30,4 obesidade grau 1, 35 e 39 obesidade grau 2 severa, 40 obesidade maior que ou igual a 40 obesidade grau 3 mórbida, né? Mórbida. Essa que é a ideia. Então aqui, é uma questão mais elaborada, eu tenho que entrar com o peso e altura, né, da pessoa. Não tem? Deixa eu até aproveitar aqui, entre com o peso. Deixa eu colocar aqui peso, entre com a altura. Eu preciso desses dois parâmetros, né?
peso e altura, e eles podem ser float, né? O peso pode ser quebrado, a altura, né? Beleza, e aqui F, né? Estou lendo aqui o peso e a altura e vou calcular o IMC, né? Então tem que fazer um cálculo do IMC aqui, ó. O IMC vai receber o peso dividido pela altura, né, ao quadrado, vezes a altura, que seria essa conta, né? Então fiz o cálculo do IMC, entre com peso, entre com altura, tá aí. Agora eu tenho que fazer os testes, né? Se o IMC, né, que eu acabei de calcular, for menor ou igual a 18,5, aqui eu sigo a tabela, ó. Menor, não é menor ou igual. Aí eu vou colocar, né, a mesma mensagem que ele colocou aqui, ó, abaixo do peso, né? O IMC está abaixo. Se não, né, o IMC, seguindo a mesma lógica, né? Ó, maior, para ficar certinho, porque aqui do jeito que ele colocou, poderia ser assim, mas para ficar 100% correto, por exemplo, se fosse 18,55, não seria contemplado, né? Para vocês não errarem, né? Foi colocado assim para vocês não ter dúvida, mas o certo aqui seria IMC maior que 18,5, né? Por quê? Porque menor eu cubro aqui, nesse if. Maior que 18,5 eu estou cobrindo aqui, fica mais certinho, né? IMC maior, mas isso não vai pegar na correção, tá? E menor ou igual, né, a 24,9. Ele não colocou menor ou igual, mas eu sei aqui que é isso, né? Então aqui a expressão aqui é saudável, né, que eu vou colocar. Beleza. Seguindo a mesma lógica, né? Se o IMC, se ele não for, né, eu vou fazer um terceiro teste. Primeiro teste, segundo teste, terceiro teste, né? Aí agora aqui já é de 20, aí aqui, ó, menor que 24,9 e aqui maior que 24,9, né? E menor que 29,9, né? 29,9, que aí fica certinho, né? Peso em excesso. Peso em excesso. Tá aí a representação. E mais uma condição que é, aí aqui, ó, maior, aqui é menor, né, do que, aqui é maior ou igual a 29,9 e aqui menor que 34,9, né? Aí aqui é peso, obesidade grau 1, né? Grau 1, né? Tá aqui a representação. Mais uma questionamento. Agora aqui é de 34,9 até 39,9, né? Obesidade grau 2 representado aqui. E se não, se for maior que 39,9, né? E fica certinho, maior ou igual, obesidade grau 3, né? Nossa representação. Se não for nenhuma dessas, que é a última, né? IMC inválido, né? Essa aqui é a questão, que o cálculo ele ficou inválido. IMC inválido, né? Tá aí a representação. Coloquei ele aqui, IMC inválido. Então essas são todas as condições possíveis quanto ao IMC, né?
Beleza, essa aqui é a questão, é isso que tem que ser feito nessa questão 5, né? Esses ifs agrupados aqui, né? Aí eu rodo aqui, né? Vou colocar, por exemplo, um teste aqui, o peso 99,9 e a altura 1,88. Ó, peso em excesso para essa condição, né? Um cara mais pesadão aqui, ó. O cara tem um peso de 150 e mede 1,75. Aí já é uma obesidade grau 3, né? Maior caso, né? Essa aqui é a ideia, né? Aí se eu colocar aqui, por exemplo, alguma medida errada, por exemplo, o cara pesa menos 30 e a altura 1,5. Lá ficou errado porque colocou abaixo do peso, porque ficou um valor negativo, né? Ficou menor que 18,5, né? Aí aqui teria que colocar um limite aqui, né? Um IMC negativo não faz muito sentido, né? Se eu quisesse mudar aqui, eu poderia mudar, né? IMC maior ou igual a 0, né? E IMC menor que 18,5, né? Nesse caso específico aqui. E aí eu teria essa situação de aí, ó, menos 30, né? Ninguém pesa menos 30. 1,5 aí, ó, IMC inválido, né? Mas não precisaria fazer isso, né? Poderia só aqui, já vou considerar. Bem, é isso. Essa é a resposta da questão 5 da nossa prova, né? Agora eu vou salvar aqui. Vamos para a última questão da avaliação, que é a questão 6, né? Aqui vamos implementar a questão 6. Vamos ver aqui o que ele está sugerindo, né? Faça um programa em C com menu de opções abaixo. Leia a opção do usuário e execute a operação escolhida. Escreva a mensagem de erro se a opção for inválida. Essa é uma questão mais elaborada, a última questão, né? Tá aí, escolha as opções, né? Você tem todas as opções aqui. Tem 4 opções e nesse caso, né, eu vou escolher o switch, né? Eu vou fazer aqui um switch da escolha do cara, né? Vou imprimir as mensagens e vou fazer um switch, né? Então vamos lá, escolha, vou colocar aqui, ó, escolha a opção, né? Lembrando que não precisa de acentuação, não é o foco nosso aqui, né? Aqui, ó, vou colocar um barra N para ir para a linha de baixo, né? E aqui ele vai vou colocar as opções, um traço, a primeira, soma de 2 números, né? Aí, a segunda, soma de 2 números, são 4 opções, né? A segunda está aqui, diferença, produto, vou colocar aqui também, tirar esse ponto aqui que é a opção de menu, né? E aqui a divisão, né, dos 2 números. Aí aqui em todos eles tem barra N, barra N, barra N, barra N, né? E por último aqui, tem opção, né? Vou colocar aqui então, opção aqui por último. Esse não tem necessidade de barra N, tá? Opção. Perfeito. E aqui eu vou ler a opção dele, né? Que ele colocou. A opção aqui é um inteiro, né? Então aqui, ó, eu tenho opção. Até agora foram esses o valor ali, opção, né? Aí só para fazer um teste aqui, né? Deixa eu só imprimir aqui a opção só para ver se ficou certinho, né? Opção, porcento I, né? Opção. Eu imprimi aqui a opção. Deixa eu fazer um teste, eu vou apagar isso aqui para não confundir. Eu vou executar meu programa só para a gente ver se ficou certinho a interface. Não terminei ainda, né? Ó, escolha a opção, soma
Diferença, produto, divisão, tá certo. Até agora tá certo. Isso. Beleza? Só tirar aqui, ó, os acentos, que nós não estamos preparados para acento. Senão ele vai quebrar ali, né? Produto. Isso, beleza. Aí a representação, deixa eu ver se ficou certinho. Ficou melhor sem os acentos, né? Opção 4, imprimiu 4, tá certo. Opção 1, imprimiu 1. Perfeito. Então eu já tenho a opção cadastrada, né? Agora eu vou usar aquele if especial, né? Que é o switch case, né? Aí aqui eu vou colocar aquele como opção, né? Case 1, faça tal coisa, né? Aí eu tenho que obrigatoriamente colocar um break aqui, não é isso? Aí, ó. Case 2, faça outra coisa, 3, outra coisa, beleza. E aqui eu tenho um default, que é a opção default, né? Perfeito. Então agora eu tenho meu switch com opção. Esse cara vai casar com 1, com 2, com 3 ou com 4, né? Se ele casar com 1, né, o que que eu vou fazer? Somar dois números. Então aqui, ó, eu vou pedir para entrar com dois números, né? Entre com o número 1, né? Aqui, né, a representação dele. Scanf, eu vou criar uma variável aqui com os números para armazenar, né? Número 1, número 2, por exemplo. Ele não fala se é inteiro, né, ou real, nesse caso que eu vou colocar como inteiro. Então, N1, né, tá aí a representação. Entre com o número 1, certo? Que faltou o i comercial. Essa questão é um pouquinho mais elaborada, né? Mas também não, mas segue o mesmo modelo nosso, né? Entre com o número 2, né? Vou precisar de fazer a soma, ó, N1 mais N2, né? E aqui eu vou imprimir a soma, né? Soma, 2 pontos, porcento e vírgula, né? Soma. Aí a representação dela. Break, né? Eu imprimi a soma. Aqui eu preciso criar a variável soma, né? Então vou executar, ó. Break default switch, deixa eu ver aqui. Aqui é porque aqui faltou um comando, né? Não tem nenhum comando, deixa eu colocar o break aqui. Isso. Compilou, né? Então, ó, se eu digitar a opção 1, entre com o número 1, 10, 20, mostrou. Opa, não fez a soma? Peraí, deixa eu rodar de novo aqui o programa. Não entendi. Peraí, N1 mais N2. Ah, tá. É aqui, ó. Eu errei aqui, ó. Deixa eu fechar o meu programa. Aqui é N2, né? Vou fazer a soma, né? No N2. Aqui também ficou errado. Aqui o tio. Deixa eu, não vou colocar. Beleza, agora vai dar certo, né? Então, ó, escolhi a opção 1, 10, 20, deu 30. Perfeito. Então, esse aqui está funcionando, legal. Agora vamos implementar a opção 2, né? Que seria a diferença. Só que aí a diferença, ela está testando se o número, né? Então, eu vou fazer entre dois números, né? Então, eu vou usar essa mesma estrutura aqui, porque eu vou precisar e vou criar aqui uma variável chamada diff, de diferença. Então, eu vou entre com o número 1, entre com o número 2 e eu vou fazer a diferença dele. Só que para fazer a diferença, eu tenho que verificar qual que é maior. Se N1 for maior que N2, né, aí a diferença vai ser assim. Se não, a diferença ela vai ser ao contrário, né? N2 menos N1. Né? E aqui eu mostro a diferença, né, que seria o diff. Diferença. Né? Então tá aí a implementação do caso 2.
né? Então, 2, entre com o número 1, 30, número 2, 20, diferença 10. Vou fazer o contrário agora, né? Entre com o número 1, 20, 30, também calculou. Perfeito, esse é o caso 2. Agora eu vou fazer o produto, né, de dois números. Vou usar essa mesma estrutura aqui, ó. Só que agora eu vou colocar aqui no caso 3, né? Seria entre com o número, beleza? Aí eu tenho que fazer o produto, né? Que eu vou chamar aqui de prod, né? Então é N1 vezes N2, né? Então, tá aí o produto prod, né? Faça a multiplicação. Deixa eu criar a variável prod, né? Tá aqui a representação da variável prod, beleza? E aqui eu tenho o produto, né? Do número. Deixa eu só fazer o teste aqui do produto. Então aqui a opção 3, produto, né? Do produto, entre com o número 4, entre com o segundo número 5, o produto deu certo. Tá aí a representação, né? E agora a gente vai fazer a divisão. A divisão, ela pode gerar um número flutuante, né? Então aqui, ó, vou fazer a divisão desses números. E para a divisão dar certo, funcionar, eu vou criar aqui outros valores que são float também, tá? Para fazer a divisão. E aqui então eu vou colocar o V1 e o V2 na divisão, tá? Essa que vai ser a diferença ali, porque senão a divisão para dar certo, né, tem que utilizar números float. Então o div vai ser o valor 1 barra, né, o valor 2. Então tá aí o div, tá a representação dele, divisão. Vamos ver se vai funcionar corretinho, né? Que seria aqui, ó. Ah, que eu fiz em cima do produto, né? Não copiei não. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, ó. Senão eu vou perder o que eu fiz para produto, né? Isso. Não tem problema, não perco não, porque eu salvei aqui. Deixa eu só colocar aqui do lado, né? Então agora ficou certo, né? Break, beleza. Tá aqui, representação. E aqui, ó, tem um teste que o denominador não pode ser zero. Então eu tenho que fazer um if, né, testando isso, né? Eu tenho que testar se o valor 2 ele é zero antes de fazer, né? É maior que zero. Então, se o valor 2 ele é maior que zero. Então, eu vou fazer a divisão só se isso for verdade, né? Caso contrário, eu não posso fazer a divisão. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu não vou calcular a divisão nesse caso, né? Eu não vou fazer a conta do cálculo da divisão. Então, aqui eu vou mostrar a divisão só se por acaso o valor 2, né? Então, aqui, ó. Aí aqui eu vou colocar a divisão inválida, né? Que eu não posso fazer essa divisão neste caso, né? Porque o denominador, ele é, beleza, ele não entra aqui, né? Divisão inválida. Perfeito, tá aí, valor 2, divisão inválida, certinho, bacaninha. Deixa eu rodar meu programa. Vamos testar aqui agora a divisão, né? Então, eu vou colocar a opção 4, vou colocar 20, vou dividir, colocar por 4, fazer divisão, deu 0, deixa eu ver por quê. Ah, porque aqui eu estou mostrando a divisão, né? Aqui eu estava mostrando parte o i aqui, deixa eu ver se era isso. O valor unido, tá certo, V1, div, eu acho que imagino que agora deve funcionar. Vamos ver. Opção 4, 20 dividido por 4, 5, mostrou certinho, né? Essa opção. E aqui, ó, opção 4, vamos pegar, por exemplo, 20 e vamos colocar 0, divisão inválida, né? Por causa do 0 aqui. E aí, fechou, né? Maior pelo menor, perfeito. É isso. Esse é o nosso código da questão. Ó, só diminuir aqui, ela ficou um pouquinho grande.
mas essa que é a ideia, né, de todos os casos. Vamos supor que o cara digitou opção inválida, ele vai cair no default, né, uma opção que não existe, né. Vamos só testar esse caso aqui, aí a gente coloca aqui opção inválida para esse contexto, né, opção inválida quando ele não digita nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, por exemplo, 8, ele escreve opção inválida, né? Essa aqui é a ideia da prova. Enfim, essa é a última questão da nossa avaliação. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula. Abraços.